que significa para um leigo, para uma pessoa comum, para uma dona de casa, dar a máxima glória a Deus? O que é exatamente essa glória a Deus no dia a dia? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Eu recebi uma pergunta muito interessante da dona Rosana, e ela pergunta o seguinte: tenho buscado aprender mais sobre a fé católica, e o canal dos Santos Anjos tem me ajudado muito, mas um assunto que vejo aparecer com frequência é: devemos trabalhar para a glória de Deus ou para dar glória a Deus? Consigo imaginar isso com mais facilidade no caso de grandes santos, missionários, doutores da igreja, pessoas que fizeram grandes obras de evangelização ou sacrifícios por Deus. No entanto, me pergunto, o que uma pessoa absolutamente comum, que não tem vocação para a vida religiosa, sem talentos ou virtudes excepcionais, o que essa pessoa pode fazer para dar glória a Deus? Você pode tratar um pouco sobre esse tema? Como os leigos comuns que têm suas obrigações de trabalho, família, podem de alguma maneira servir e dar glória a Deus da melhor forma? O que podemos fazer além de simplesmente nos esforçarmos para cumprir os mandamentos, rezar, realizar pequenas boas ações quando a oportunidade nos aparece? Desde já agradeço. Eu acho essa pergunta realmente muito bem feita, muito bem colocada e demonstra justamente a vontade de dar essa glória a Deus. Mas de fato, glória é uma palavra, assim como existem algumas palavras assim, graça, glória, amor, palavras que têm vários sentidos. Então, de fato, é difícil pegar exatamente o que significa. Então, é justamente isso que nós vamos explicar hoje. A primeira coisa que a gente deve distinguir é o seguinte: glória é aquele louvor dado a Deus, né? É o louvor máximo dado a Deus. Mas, como entender isso? O que é dar esse louvor? É simplesmente falar alguma coisa? Para entender esse problema, a gente tem que, primeiro, como eu disse, distinguir entre glória, guarda essa palavra, glória intrínseca e glória extrínseca de Deus. A palavra é complicada, mas o sentido é o seguinte: o que é a glória intrínseca? É a glória que Deus dá a si mesmo, que ele já possui, em que a Santíssima Trindade eternamente se dá mutuamente. Ou seja, as pessoas divinas em Deus, que é um só, são eternamente felizes e não dependem de ninguém para ter a felicidade mais completa e a felicidade mais perfeita possível. Então, a felicidade e a glória de Deus, intrínseca dentro dele mesmo, é absolutamente perfeita. E ninguém fora pode alterar isso. Existe também a glória extrínseca, fora de si. Extrínseca significa fora de si. É a glória que as criaturas devem dar a Deus e que efetivamente dão a Deus. Que glória é essa? Essa glória, muitos santos eles explicam o seguinte: é o louvor que a criatura dá a Deus pelo fato de se parecer com ele em algum ponto. Pelo fato de refletir a Deus em algum ponto. Esse reflexo dá uma glória de fora para dentro, ou seja, uma glória que é devida a Deus e de fato o glorifica, de fato o louva, de fato devolve a Deus algo que veio dele. Então, um exemplo disso é o professor. Então, um professor ele tem a alegria daquilo que ele conhece, daquilo que ele ensina, independente, em certo sentido, do que os outros vão aprender. Vocês vão aprender mais ou menos. O fato de que ele é professor, se os alunos, ele explica bem, mas se boa parte dos alunos não está interessado e não aprende, ele fez a parte dele. Agora, quando um aluno realmente aprende daquela forma que ele ensinou e é capaz de reproduzir aquilo, ele aprende inteiramente o que o professor ensinou e é capaz de reproduzir aquilo, e ele mesmo, o aluno, ser um professor futuramente, quando isso acontece, existe uma glória muito grande para o professor, porque o aluno se pareceu com ele, refletiu
aquilo que o professor deu. Quando isso acontece, existe a glória dada ao professor. Então, é esse louvor, é esse contentamento dado pelo fato de eu me parecer com aquele a quem eu estou glorificando. Então, também os pais. Dá muita alegria, isso a gente vê, é natural, né, quando os pais percebem a semelhança que o filho ou a filha tem com eles. Isso é comentário de todos os dias. Olha como ele se parece com o pai, olha como se parece com a mãe. Fisicamente, moralmente. A satisfação do pai quando vê um dos filhos, né, se desenvolvendo em algo que o pai ensinou, digamos, não sei, um pai que é médico, e vê o filho realmente aprendendo e gostando da medicina, evidente que isso dá uma alegria para o pai muito grande. Quando um filho realmente aprende o modo da mãe tratar as visitas, por exemplo. Quando a mãe percebe que o filho se assemelha com ela, que recebeu algo dela não só fisicamente, mas psicologicamente, moralmente, isso dá evidentemente uma grande alegria. Tanto que é motivo de orgulho legítimo, né, nesse sentido da palavra. A pessoa pode abusar, mas de si é legítimo quando o filho tem um sucesso muito grande ou quando tem um brilho muito grande. Isso é evidente que dá alegria aos pais. Por quê? Porque os pais são a fonte daquilo de alguma forma. E aquela semelhança com os pais, levado a um grau em que o filho realmente se esforçou para levar aquela característica recebida dos pais a um grande grau, isso dá alegria e dá glória aos pais, dá glória à família. Da mesma forma, quando alguém da família faz uma coisa muito ruim, o nome da família de alguma forma fica manchado, né? Mesmo que os outros da família não tenham culpa. Por quê? Porque isso reflete na família, de alguma forma, né? Justa ou injustamente, mas acaba refletindo. Então, isso por onde nós nos parecemos com Deus, esse reflexo, isso dá glória a Deus. Isso é um louvor muito maior do que as meras palavras. Ah, Senhor, eu vos louvo. Por isso que Jesus Cristo, nosso Senhor, disse no Evangelho, nem todo aquilo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, etc. Ou seja, não é uma semelhança só externa, mas é uma semelhança interior muito grande, é um reflexo de alguma perfeição de Deus. Ora, quando Deus criou a cada um de nós, ele nos criou cada um único, certo? A cada um existe um certo reflexo de certa característica de Deus, em certo grau, que só nós, enquanto seres humanos, somos chamados a fazer. Na história inteira da humanidade, ninguém vai ter a capacidade de refletir aquele aspecto de Deus daquela forma como nós. Se nós dissermos não, nosso Senhor chamará a outro, mas sempre será de alguma forma diferente. Como Deus é infinito, por mais que ele criasse muitos mais bilhões de pessoas, ainda haveria mais o que refletir de Deus. Então, cada um de nós tem a oportunidade única de refletir para os homens, mas sobretudo diante de Deus, certas características, certos talentos, certas perfeições, maiores ou menores, né, no grau que Deus me chamou. E é por isso que cada um de nós, aos olhos de Deus, é importantíssimo, é único. É único. Agora, a gente pega, por exemplo, eu dei o exemplo do médico, né? Então, um médico, na visualização católica, ele não é só chamado a ser médico porque dá mais prestígio, porque dá mais dinheiro. Não. Ele é chamado a, exercendo a medicina profissionalmente, tecnicamente, perfeitamente, ele é chamado a fazer aquilo, mas é sobretudo ele está numa posição, pelo fato de ser médico, que ele pode fazer mais bem às almas do que uma pessoa que, por exemplo, é um mecânico. Apesar de ser completamente legítimo ser mecânico, a pessoa que é médico, ele está mais próximo de fazer bem às almas. Por isso que Jacinta disse, os médicos curariam mais se tivessem mais fé. E, portanto, o médico ele tem uma forma de influenciar, direta ou indiretamente, dependendo do caso, também na saúde espiritual das pessoas. Como eu digo, isso depende muito do caso, das oportunidades que cada emprego ou que cada tipo de médico dá. Agora, um engenheiro, por exemplo, um engenheiro civil, ele tem
ele está ali só para ganhar dinheiro, para mostrar a técnica dele, para fazer carreira? Não. Na visualização católica, ele deve, na profissão dele, procurar fazer brilhar alguma perfeição de Deus. Então, se nos prédios que ele constrói, se está no papel dele, ele influenciar o formato dos prédios de maneira a fomentar o papel do belo na sociedade, o papel do belo, o papel... então, o arquiteto, ainda mais claramente, ele pode colocar formas que excitam as pessoas a admiração das belezas de Deus. Basta a gente ver, por exemplo, a igreja de Notre-Dame de Paris. Muito mais do que uma simples construção, é uma igreja que nos fala das perfeições de Nossa Senhora. É uma igreja que procura influenciar a nossa alma, não só para o verdadeiro, não só para o bom, mas para o belo. E isso nos leva mais próximos de Deus. A admiração de uma igreja como Notre-Dame de Paris, né, como as igrejas, por exemplo, das cidades históricas, nos elevam a nossa mente e nos preparam para a oração. Então, os arquitetos daquelas igrejas que tinham essa mentalidade católica procuravam, no formato da igreja, dar essa glória a Deus e salvar as almas. Então a arquitetura salva almas? Não diretamente, mas indiretamente pode ajudar, pode auxiliar. E assim todas as profissões. Pega, por exemplo, uma dona de casa, uma mãe de família, que na hora de cozinhar faz com um carinho especial para gerar um bom ambiente interno, um bom convívio na família, influenciado através da boa comida, da boa mesa, da coisa bem feita, bem preparada, da casa limpa, né, do asseio, da ordem. Tudo isso, né, Deus exige de nós. Agora, como é que eu sei o que Deus exige de mim especificamente, particularmente? Como é que eu posso dar essa glória refletindo alguma perfeição de Deus? Em primeiro lugar, né, pelo fato de, como a senhora disse, cumprir os mandamentos. Isso para todo mundo. Agora, em segundo lugar, com os deveres próprios ao Estado. Então, uma pessoa que é casada, ela tem o estado de casado, diante de Deus ela tem certas obrigações que ela deve cumprir, mas de uma forma a refletir aquilo que Deus pôs nela. Então, cada mãe de família tem certo modo de ser carinhosa com os filhos. O pai tem um certo modo de ser que ele deve vencer os defeitos. O que são os defeitos? São obstáculos a eu refletir essa perfeição de Deus. E é por isso a luta diária contra os defeitos não é uma coisa masoquista, assim, que eu vou sofrer por sofrer. Não, eu vou sofrer, vou vencer esse defeito, vou vencer a ira, vou vencer o nervosismo, vou vencer o liberalismo, quer dizer, eu deixo os filhos fazer exatamente tudo o que eles quiserem, porque eu tenho preguiça de chamar atenção, etc. Eu vou cumprir os deveres do meu Estado, né, no caso daqueles que são casados. Os casados, no caso que são solteiros e que oferecem a virgindade a Deus, cada um no seu estado, no caso do médico, sendo médico, no caso do engenheiro, sendo engenheiro, procurando fazer da melhor forma possível algo para eu refletir aquilo que Deus pôs em mim. O que Deus pôs em mim? Características que outros não têm. Colocou em mim talentos, mesmo que sejam pequenos, que outros têm, às vezes, mas de forma diferente. Né? Colocar tudo aquilo que eu tenho de bom no serviço do meu dever de Estado, cumprindo os mandamentos, vencendo os meus defeitos. E, em segundo lugar, lembrando disso, que ninguém é igual. Agora, como é que eu posso fazer frutificar as minhas qualidades morais? As minhas qualidades que Deus pôs em mim? Eu preciso, assim como a planta precisa de adubo, precisa de água, assim também as minhas qualidades precisam disso. E quais são esses adubos, essas águas? Em primeiro lugar, os sacramentos, porque sem a graça de Deus nós não atingimos isso. Em segundo lugar, uma união com o anjo da guarda, porque o anjo da guarda sabe qual que é aquela luz que eu devo fazer brilhar e que nenhuma outra criatura humana vai fazer brilhar como eu. E o anjo da guarda conhece isso mais do que ninguém. E eu me unindo a ele pela oração, pela devoção, pela lembrança dele, eu consigo muito mais rápido dar essa glória diária a Deus. E em terceiro lugar, um estudo. Depende da vida de cada um. Eu não estou dizendo necessariamente um estudo acadêmico, né? Mas o estudo das coisas que me chamam mais atenção na religião.
Então, se eu gosto muito de estudar a doutrina, por exemplo, sobre a Santíssima Trindade, ou se eu gosto muito de estudar sobre Nossa Senhora, ou se eu gosto de ler a vida dos santos, ou se eu gosto de ler a história para ver como é que Deus age na história, ou se eu gosto muito da arte, da boa arte, não é? E não essa arte subversiva que a gente vê por aí, mas a arte que leva para o belo. Então, quando eu tento alimentar aquilo que me faz bem à alma, isso vai me ajudando primeiro a entender, para depois poder naturalmente refletir. Quando eu conheço bem e estudo bem esses aspectos, reza o anjo da guarda, esse reflexo vem como acréscimo, esse reflexo de Deus, essa glória que eu devo dar a Deus. E por último, né, eu não devo pensar só em mim, porque a glória de Deus, o que é também? É a honra de Deus no espaço público. Quando a sociedade ofende a Deus publicamente, a sociedade está deixando de dar a Deus a glória extrínseca que lhe é devida. Então, essa sociedade fica com uma dívida diante da justiça de Deus. E é por isso que isso chama um castigo. Isso explica Santo Agostinho. É por isso que isso chama um castigo, porque a sociedade, no seu conjunto, rouba a Deus a glória que lhe é devida, pela obediência às suas leis e pelo reflexo que a sociedade tem dele. Então, um exemplo, e com isso eu termino. Um exemplo mais fácil hoje em dia que a gente está vendo é a questão do aborto, por exemplo, ou as leis antifamília. Quando uma lei é promulgada por um país, aquela coletividade está oficialmente aceitando aquilo. Se aquilo é algo contra a lei de Deus, o Brasil ou a sociedade, enquanto tal, na sua coletividade, enquanto nação, está roubando essa glória que é devida por justiça a Deus. E é por isso que Deus, por justiça, vai castigar aquele país naquele ponto. Naquele ponto. Então, isso é algo muito sério e muito bonito. Isso dá sentido a cada ato da nossa existência, a cada minuto do nosso dia a dia, o mais corriqueiro. O cozinhar, o lavar louça, o ir para o trabalho, o aguentar o trânsito, enfim, tudo. Né? Tudo isso. Não significa que eu devo estar o tempo inteiro pensando em dar glória a Deus, necessariamente, pensando em Deus. Né? Dom João Batista Chotá, no seu livro Alma de Todo Apostolado, aliás, está aqui, Alma de Todo Apostolado, de Dom Chotá, ele diz, a obra, aliás, fazer a vontade de Deus vale mais do que pensar em Deus. Né? Então, não necessariamente eu tenho que todo momento estar pensando em Deus, 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 mas as minhas obras devem refletir as perfeições dele de uma forma ou de outra. Eu espero que com isso esteja respondida a pergunta. Se não, podem colocar outras perguntas nos comentários e nos vemos na quarta-feira, se Deus quiser.